na mesa, à volta de mim, vou ter membros da comissão negocial do UNTG. E o motivo da reunião é para não pôr um ponto de situação sobre a evolução de no preaviso de greve e o início de greve da OS. Em primeiro lugar, que eu não gostava de esclarecer seguintes e alguns pontos. E que pontos me fica claro na cabeça seguintes, de que como a nós ali na UNTG, e acha também todos os trabalhadores aos um dia na Guiné-Bissau, ok? A nós não acredita no mundo onde que ora como se demonstra vontade, o está demonstrado no primeiro dia, não no último dia. A nós não acredita também no mundo onde que ora que o Estado não pede respeito de lei, ele tem que começar a demonstrar que é respeito de lei. A nós não acredita também no mundo onde que homens políticos têm que ser homens íntegros. É que até tem registro criminal. Não acredita no mundo e na geração, nós somos uma geração que acredita como ora que vamos resolver problema social, o está disponibiliza meios para aquilo. E não acredita também no mundo onde que ora que o país está na crise sanitária, econômica e social, o está privilegiar pagamento de dívidas do amigo, o está privilegiar o lançamento econômico do país. Aquilo que nós não acreditamos. E para aqueles que seguem história da direção do NTG, diz nesse início, diz que assina memorandum de entendimento com o governo na 2018 e que o mesmo pedido que não continua a exigir de cada governo que entra. E pensa que mais de qualquer outro governo, o governo percebeu muito bem a exigência de central sindical, porque que chega de muda de nenhum vírgula. E cada vez que não pede cumprimento de que memorandum. Não assina adenda, não faz advertência, não manda resoluções. É tudo que não cita assim e coisas que passam no espaço de 6 meses. Mas não quer ter resposta, nenhum bias. Não quer demonstrar nenhum bias vontade de parte do governo de resolver o problema. Se a OS não difícil, que dia de greve, e cabe de nós. E que não falta de colaboração, nem que não falta de vontade de achar solução. Ao contrário, não exigimos, mas não propõe soluções. Infelizmente, como sempre, no último dia que certos guindes estão reagindo, no último dia que certos guindes estão correndo, aquilo é que é de não responsabilidade. Dia 5, governo convocado para não sinta, para não obter proposta. E como sempre, um trabalho feito no último momento, proposta que está consistente. É que tem a proposta. A nós dá eles um documento bem claro, com coisas bem enumeradas. Eles chegam na mesa de negociação, para já, cada sector na papel para esse nome, Ministério de Finanças na papel para esse nome, Função Pública na papel para esse nome, Ministério de Saúde na papel para esse nome, ou de Educação na papel para esse nome. Não falei isso, não. A nós, não dá um documento, não gostava de ter um único interlocutor que governa. Se puder, esta fórmula, se resposta é juntar num documento é intergano. Aquilo é facilitando porque não permite para não sinta em conjunto para não analisar. Depois de manga de discussões, é bem capaz para pedir para não consensar eles, para não permitir eles é consultar um outro. 10 minutos que é pedindo para não sair. Não sair de sala de reunião, não permitir eles. É consultar um outro, é reconvocando, não sentar na mesa, é acabar para pedindo desculpa, de que como, em nenhum momento, depois de tudo esses eventos que cita voz, diz de adenda, passando para advertência, resolução, pré-aviso, em nenhum momento o governo que chega de unir, sinta entre eles, para elaborar uma proposta, uma resposta à exigência do sindicato. Essa prova tem no último dia que é sinta conosco, é que tem a proposta. A nós que teve que mostrar esse caminho que deve de agir como governo para ter uma proposta digna de ser responsabilidade. Então, de lá, é bem convocado dia seguinte, volta de fim de tarde, para dar uma proposta. E a hora que não fala proposta, pode é documento. Vou poder pensar como tudo é documento e proposta, não.
proposta acaba só nas duas últimas páginas. Uma página e meia de um problema, okay, que paralisa todo um país há décadas. Uma página e meia de resposta para resolver o problema do país. É tudo que pode ali sim, e supostamente parte introdutiva. Parte introdutiva que algumas provas, alguns elementos que põe que infelizmente não se próprio de que fonte das afirmações. Porque não pensa que uma minha filho que estava à escola, se o professor pediu um trabalho, ora aqui na laboral, o professor está falando, sempre marca fonte de onde consegue o que usar. Mas bom, infelizmente, no governo e com a prática. Então, é parte introdutiva, não leio atentamente. Ok? Semana fala fonte que tem de algumas afirmações, mas que chamando a atenção principalmente em resposta de função pública. Em resposta de função pública, contrariamente à resposta do Ministério de Finanças, é uma resposta que vem com provas, que elementos com estratégia concreta, que não permite o país sair de um biaço de crise que nós estamos nela, que não permite o governo começar a respeitar lei, ora que não usa bens comuns. Essa é uma proposta concreta. Esse é o ponto de partida para nós sair da crise. Mas é outro de finanças, como sempre. Ok? Se afirmar, mas que se prova para alguém que usa bens comuns, bens do povo, que se fala, me paga, mas que se prova desse pagamento. Infelizmente, não continua sempre na junda, porque a nós não tem prova concreta, não tem pecadores ainda vivo que por isso assumir de dívida que o Estado tem naqueles. E se o Estado paga, eles põe prova na mesa. Simplesmente. Se cá paga, simplesmente vir com proposta concreta de como não pode sair da situação de crise. Não volta mais da proposta de função pública. Esse, de facto, interessante e um bom ponto de partida. Mas esse, sim, financiamento, sim, orçamento, sim, planificação do Orçamento Geral do Estado de 2021, esse é um simples documento que não vai emitir na gaveta. Esse que significa nada, se cá tem um acompanhamento financeiro. Então, essa é uma breve introdução só que não dá, mas na passando a palavra para o porta-voz de comissão, ele não entra mais em detalhes. Obrigado. Mais uma vez, nós continuamos a dar nosso agradecimento a órgãos de comunicação social para ajudar a esclarecer a opinião pública nacional e internacional sobre a atual situação de greve geral na função pública que dá-se pontapé de saída hoje. Sumo que o presidente acaba para papiar vontade de comissão, para tocar aspectos de pontos da agenda comemorando o entendimento. Para falar como desde o início o NTG mantém-se coerência no exigir Estado de Guiné-Bissau, governo de Guiné-Bissau, na cumprir leis. Não pensa como extremamente importante no papel de um Estado democrático, sobre nós, e de basear atuações na base de leis. Infelizmente, isso caracteriza nosso Estado desde o início. Lutas de centrais sindicais começaram em 2016, mesmo exigências. Logo depois do mês de adenda, que o governo tem violações que começaram no próprio Ministério de Finanças. Ali dos despachos, depois não podia começar a mostrar, ou reproduzir para mostrar colegas, provas de nomeação, sim, sobre isso que está na lei, que nós falamos de adenda para a data presente, Estado ou instituição responsável deve formalizar todos outros meios legais para permitir cumprir o que está na lei sobre ingresso na administração pública ou nomeações, mesmo naqueles postos que a lei está falando. Passando as notas de advertência vai para o primeiro-ministro, o próprio Ministério de Função Pública e Finanças. Isso não bastasse.
centrais sindicais voltar a fazer uma nova resolução e entrega dos centrais sindicais, entrega ao governo, mostrando benefícios de cada ponto, infrações que não cometiram para diferentes ministérios e serviços do Estado. Que resoluções têm esses 45 dias que estipular o governo? Volta a dar manobras para poder agir de boa fé para poder ultrapassar situações. Infelizmente, que foi o caso. Não lembrar como logo depois desse, e ter uma reunião do Conselho Permanente de Concertação Social, o governo volta, na reunião do Conselho de Concertação Social, centrais sindicais, volta a advertir o governo de incumprimento tanto da adenda e suma lembrantar de prazo de execução de pontos que está na resolução. O governo faz mudo e surdo ao mesmo tempo. Não basta, se nós tudo nós sabemos como as centrais sindicais, o NTG, tem esse tempo de antena, se chamar voz de trabalhador, que cada momento te repisa situações que estão a decorrer, a advertir o governo. Isso não fosse. Naquela própria reunião do Conselho Permanente de Concertação Social, que era de propósito de aprovar o Orçamento Geral do Estado de 2021, o governo me está mostrando, talvez, se necessário recorde na cumprir lei em termos de prazo, mas ele que é executor da lei em termos de estratégias. Não mostra no descontentamento, não conseguiu que o primeiro dia de reunião do Conselho Permanente de Concertação Social, porque está cumpriu os passos para a entrega de documentos tão importantes como aquela, para permitir partes, para poder analisar e levar subsídios para poder enriquecer o Orçamento Geral do Estado. E volta ao dia seguinte, centrais sindicais mostra-se preocupação de olhar naquele Orçamento Geral do Estado pontos que estão a refletir adenda e memorando de entendimento. Governo não vi como e prova-se Orçamento Geral do Estado. Se também em considerações subsídios que dar para centrais sindicais, ele é soberano. Tá? Não volta nessa mesma situação, governo, centrais sindicais, volta, passado 45 dias, reúne-se órgãos, reúne primeiro se conselho, se comissão executiva, e acaba reúne-se secretariado, esse órgão deliberativo, e decidir avançar com preaviso de greve. Soma que o colega falava um bocado sobre preaviso de greve, e entre dia 30 de outubro, só quinta-feira, que o governo vai barrar que tem nenhuma evidência para justificar esses fatos. Não há, além de que lá, e tem situações de atitudes por parte do próprio Ministério de Finanças, na viola que mesmo preceitos legais, nomeações e ingresso ou contratações vigentes sem obedecer o que a lei fala. E chamar a atenção, o mais grave é retirar salários vigentes que não exigem alguma coisa que a lei está dando. Eu não pensar como nós está perante uma violação que não está percebendo. Quem que tem poder entre o Ministério da Função Pública e Finanças de gerir pessoal? Funções que o Ministério da Função Pública deve fazer, finanças acumuladas está fazendo ao mesmo tempo. Que é muito grave num país, num Estado democrático. Que cada ser retirar salário, botar por ser que a lei falaram, desconta dias de greve, não atribuiu um saldo de botar o salário. Mas é grave retirar salário da lei. Essa que basta. Não faz mesmo ligação e que fica só lá e acontece mesmo no setor de saúde. Para não pensar como é preciso travar, senão não tornamos impotente na perceber como a nós violadores de leis enquanto entidade, enquanto titulares de órgãos de Estado. Que grave. Não pensar como Estado de ir para o TPS. Mas tudo que basta. Não se vê como depois de preavisos de greve, não houve declaração ontem para parte do Ministério da Função Pública com finanças, que para nós é muito lamentável. Só para recordar como no segundo encontro do Conselho Permanente de Concertação Social, não no papel de assuntos ligados à resolução e prestes a entrar na fase final,
ministra da Função Pública naquele encontro não tem nenhuma palavra a dirigir perante que situações. E está tornando estranho, greve tem, ministra da Função Pública, quem que pessoa atento e não percebe algo de próprias mensagens que bem coordenado. Se eu sou falar alguém ali, eu vale, é grave. Não pensar como a administração pública deve assumir esse papel enquanto gestor de recursos humanos, mas se ser mais proativo na sua ação. De falar com a comissão negocial contactada, ou seja, tem um encontro 10 dias seguidos, e que está correspondendo à verdade, é para nós vergonhoso, dirigentes não pronunciar dessa maneira, não pensar como não ir moderar de forma pedagógica, buscar ser o mais corretos, mais sérios em algumas mensagens que não lançar para cá de turpar informações. Outra coisa, mensagens na intimidade trabalhadores. A lei está muito bem clara. A mim, por exigir, tinha direito, não se vê como ter a consciência clara na perdia de minha greve. Mas que intimidade trabalhadores, vai cá dizer porque não faz greve, não desconta salário. Não, é que deve ser. Não pensar como não medidas quanto a essa situação exigir o governo vai cumprir. Isso mas não percebe, não nota Ministério de Função Pública, isso para funções de Ministério de Finanças, isso para funções do Ministério de Função Pública, que não pensa e muito grave não estar democrático. A não pensar como uma cultura de ter acesso a memorando de entendimento. Maior desafios de centrais sindicais na Guiné-Bissau e despartidarizar a administração pública na Guiné-Bissau. Enquanto quadros jovens, não pensar como a Guiné-Bissau, como qualquer outro Estado, deve moralizar a administração pública com quadros competentes e capazes de corresponder a desafios de um Estado. Nesse sentido, não pensar como todo trabalhador está determinado e frente na luta para não poder resgatar a dignidade para próprios trabalhadores. Outra coisa, não me se falar, somos aqui falado para secretário, ministra da Função Pública, como membros da comissão negocial de greve do NTG, desligar o telefone. Penso, eles próprios membros do governo, outros papéis que elementos próprios da comissão negocial, talvez já está em outra hora entre eles para perceber como é que ser verdade e que ela está corresponder. É mais para poder pintar as centrais sindicais mostrando como é que tem boa fé. Mas desde o início, centrais sindicais têm boa fé, porque nós tudo não estamos se vai greve, mas não tem empurrado para força maior. Não pensar como que ações que tomaram desde 2016, 2017, com governos anteriores, e que mesmo ações que os centrais sindicais mantêm tomando, porque a nós, pessoas idôneas, responsáveis, que têm compromisso que é país, de olhar e andar à base de lei. A nossa político não quer fazer parte de nenhum partido político. Para ver essa, não agir de suma trabalhadores, pessoas que vontade de fazer sindicalismo, mas que olhar país para mudar, baseado na voz, na única forma de olhar lei e cumprir na Guiné-Bissau. Outra coisa mais caricato. Na papel bocado de falar voz de trabalhadores, está saindo na rádio Solmansi, sexta-feira e manda suspender, porque sábado está de cura. Então é grave. Qual Estado que não tem? Qual governo? Independentemente de bloqueio salário de centrais sindicais, ou seja, que subvenções que está dado às centrais sindicais e bloqueado já lá vão 5 meses. Então, é grave, para depois entender como é que tem que silenciar voz de trabalhador que está ajudando a sensibilizar e denunciar atos incorretos do nosso governo. Não pensar como é muito grave. Nesse sentido, não falar tudo de trabalhadores como nós estamos unidos, nós estamos determinados na luta para melhor não poder ter esse respeito para trabalhadores e respeito para a Guiné-Bissau. É luta que nós fazemos para nossos filhos. A nossa idade é 40 e tal anos. Pouco que restando, mas não me se ter esse respeito. Para nossos filhos amanhã, quando da costa, para perceber como e tem uma luta que fazer, mas e ter esses resultados para viver livre, para cá viver na que nós temos de escolha de filhos de governantes que não nomeados, sem abrir esse concurso público, e muito grave, não pensar como a nós tudo nós estamos ali para defender que a única causa que tem se verdade na Guiné-Bissau. Se não falar de pontos, não tem 19 pontos que não pensar como é extremamente importante para estar e respeitar, porque não ajudar para
e conseguir e andar direito, somos que não há grandes projetos que tem para traduzir na prática através das orientações, porque ilustra o que sai na própria resoluções e adendas centrais sindicais. Não há papel de revogação imediata de todas as nomeações que façam. Primeiro ponto, chave, sem obedecer, o que a lei fala? Essa condição sine qua non para nós sair nesses cenários que nós temos há décadas na Guiné-Bissau. E preciso não moralizar a administração pública. E preciso não perceber como quadros têm que cumprir suas missões e têm que cumprir suas obrigações, mas para exigir pedaço também ser direito. Não há papel no sentido de devolução de folha de salário à função pública. E tem uma disparidade enorme no pessoal da administração pública. E grave, finanças têm uma base, função pública tem uma base. Gestor de recursos humanos, finanças fala e tem 33.197. Função pública tem 26.263. E grave. Muito grave. Naquele estado que nós estamos. E que comissão ad hoc não faz um trabalho excelente e bloquear para o Ministério de Finanças. Porque não é capaz de descobrir manga de coisas, e consegue descobrir manga de coisas que podem permitir trabalhadores mais tarde terem outro nível social. É assim grave. Porque se filhos, se netos, se compromissos que tem na paga gente que faz parte da administração pública. Não pensar como, enquanto quadros jovens, nós estamos determinados na luta para isso. E também outro aspecto que nós vamos falar que é extremamente importante. Nós, colegas, quadros, frustrados na procurar emprego, mas lá está claro. Hoje, a gente está na administração pública vinculada a títulos falsos que existem, postos de estagiários. Títulos de estagiário, que existem na administração pública. Então, não exigimos a regularização de situação de agentes que têm 2 anos de funções em diferentes instituições que estão. Para regularizar essa situação e tornar quadro competentes para poder dar resposta. Não pensar como, infelizmente, agentes que nem momentos de greve até utilizá-los para poder ocupar serviços, que é muito grave. Luta que não fazem e para eles também ganham sua dignidade enquanto quadros para poder contribuir para a administração pública guineense. Aplicação imediata do Decreto-Lei nº 11 de 2012, que está papel de atualização de pensões, 9.000 francos CFA para pensionistas. Mas a lei está muito clara sobre isso. Desde que aplicar reajuste, a lei tem necessidade de atualizar a pensão dos nossos camaradas que dão sua contribuição para esta terra, que infelizmente não morrer lentamente para ver próprias situações. E tem uma situação que o governo em papel de salário mínimo, ou seja, Guiné-Bissau é um dos países que talvez tenha um salário mais acrescido em relação a outros países, mas precisa, e grave, independentemente de fonte e cá seguro, mas mesmo se fosse uma realidade, preciso comparar a vida de Guiné-Bissau com aquele país. Poder recomprar e cá igual. E progressão na carreira está tendo naquele país. Quem de nós que está ali que tem progressão na carreira? É possível. Está na lei muito bem claro que ela pode ajudar a moralizar aquele trabalhador. Está a fazer avaliação de desempenho de que aquilo alguém está a fazer para o Estado. Enquanto servidor público, se não dá resultados ou não. Não está a moralizar, vou aumentar algum centavo nesse dinheiro, que ela está permitindo ele sentir ele quadro. Infelizmente, essa é a realidade na Guiné-Bissau. Essas que lutas para não poder ter mais benefícios para trabalhadores guineenses. Não tem outros aspectos que não falar dentro que adendas que está no papel de cumprir na íntegra exigências que está na um dos pontos que prova Estatuto de Carreiras para o setor de saúde. Isso é uma prova instrumentos que orientam organizações socioprofissionais dentro do quadro, que é um instrumento extremamente importante. Não há papel de pagamento de dívidas que contraíram com todas as categorias do pessoal da administração pública, tanto direta como indireta do Estado, que não se vê como o próprio Estado e leva manga de empresas nas situações que está. Em outros casos já, o Estado próprio deve indemnizar, mas é possível a gente continuar a viver naquela situação, mas não precisa pagar pessoas assim. Uma pessoa é em detrimento de uma empresa que milhares de pessoas em causa. Não, eu, por exemplo, pagar 6 bilhões, 600 milhões a Presidente da República para falar
de ex-presidente da República, para falar desse fundo de soberania, não deixar milhões de gente na morrer para uma ou outra situação que o próprio Estado leva endividamento daquelas empresas, que é muito grave. Não pensar como, não quer negar esse pagamento, mas está dentro de todas as ações, não tem que ter prioridades daquelas ações para não por implicar, tendo em conta esse impacto. Não tem um projeto que é extremamente importante, que está para de função pública, que está para de moralizar e tornar uma função pública mais dinâmico, mais atrativo, mais competitivo, que está falando de 563 milhões e 836.308 francos CFA. E que é prioridade para o governo. E que é prioridade, priorizar outras ações. Não pensar como essa não atuação, nós está firme e determinada enquanto centrais sindicais na luta para ter respostas e para o país viver livre de influências partidárias, porque essa é a missão enquanto pessoas, enquanto quadro, enquanto sindicalistas, para poder permitir Estado e ter orientações para a administração pública. Dentre outros pontos, nós vamos falar que aspectos de cortar salário de gente. E grave. Se a própria administração pública quer ter essa missão, entidade do governo, instituições, ministérios, quer ter essa responsabilidade, quer assumir essa responsabilidade, não tirar faltas para mandar, se missão acabar, o que não paga salário tem que pagar, o que tem que pensar, se o que tem posse de faltas, o bloqueia salário de gente, que é muito grave. Para executar no outro mês, mas salário de alguém sagrado tem que dar esse salário. Não pensar como nós estamos na luta para não poder permitir, exigir o governo para cumprir leis e para não poder, nós tudo enquanto guineenses, enquanto quadro, para não ter melhores dias para Guiné-Bissau. Bom, não pensar outro aspecto que é extremamente importante. Não é o papel da harmonização do salário da administração pública direta e indireta do Estado. E definição do salário mínimo na Guiné-Bissau. E continua a ser na luta, desde 2016 para mim. O NTG é simplesmente coerente nas exigências. Que importa quem a nós tudo e não ter compromissos para fazer cumprir essa obrigação. Nós estamos ali, enquanto centrais sindicais, para mostrar a única cara, não for, seja quem for, mas nós estamos ali para dar no rosto enquanto centrais sindicais, para manter coerente nas nossas exigências, para fazer valer as leis que não exigem ao governo. Eu não pensar como é extremamente importante e de ter motivação para o próprio governo para ativar trabalho daqui comissões, para continuar fazendo um trabalho brilhante que está a fazer, de resgatar verdadeiros funcionários na administração pública, para depois não pensar como é preciso, não ganhar outras estratégias de implementar, que é possível para servidores públicos terem fundo de pensão ou para beneficiar de segurança social, não deixar aspectos de descontos que está fazendo, que feitiços que existem na realidade, penalizando trabalhadores nesse sentido. Não pensar como não manter a luta para poder resgatar dignidade enquanto centrais sindicais e sindicatos de setores. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos à disposição de órgãos de comunicação social para mais esclarecimentos. Senhor Domingos, o encamado ponto nesse, há um ponto que não estava entre vós e o governo. Se uma não fala desde sempre como a lei que está a negociar, a lei tem essas aplicações imediatas. É o primeiro ponto. Numa das exigências, não houve só atitudes que não tomaram. A lei fala muito claro, mesmo se o ministro das Finanças me estiver falando, como em reação à greve e na atual requisição civil, que aquilo aqui é procedimento. Tem que cumprir formalidades legais. Outra coisa, é que tem sentido, vou falar, vou tirar, vou acabar os outros, do outro lado, eu sou bem põe. Sem obedecer procedimentos. Lei inegociável nesse sentido, primeiro aspecto. Segundo, é tornar o banco de dados na função pública, que gestor de recursos humanos. Outro assunto é permitir que a comissão continue esse trabalho de apurar verdadeiros funcionários na administração pública. Outro aspecto
não há papel de pagar tudo dívidas, ou seja, tornar salário de que funcionários que retiram salário, que e dívida por ser de acordo com a lei, vai descontar dias de greve, mas torna salário aos servidores públicos para ato, para via exigir seus direitos através de greve. Então, e dívida volta atrás, Ministro da Função Pública. Outro aspecto no papel de revogação de todos os despachos que faziam desde 2019, desde julho de 2019, sem obedecer o que a lei fala. Nomeação de diretores de serviço, chefes de repartições e outros. Nós todos testemunhos. E o mais grave, não lembra, nós assinamos memorando de entendimento, é ponto está lá. O governo, aqui dá um exemplo. E se não tem uma bacia, que for base. Não põe base torneira. Não falamos bom. Ou seja, e que for base, não tem, mas não apoio, não falamos iririnchi. Não ir ficar torneira, ou não querer ficar torneira. Não, o governo vai ficar torneira, para permitir para se trabalho, cabal, e abre torneira. E continua a choque, sem obedecer o que a lei fala. Então, e aumentar impostos, outra coisa que está direito, porque o deve obedecer a lei de acordo com aquele procedimento. Então, não exige o governo para que despachos tudo deve revogar. E não no papel de outros pontos, que está a falar diminuição de folha de salário no papel, diminuição de folha de salário e regulação de situação de vínculo laboral com quadro já de 2 anos na administração pública. E aplicação de que decreto número 11 e uma reposição imediata de valores que descontaram a trabalhadores do micropapel local. Não pensar como é mais ou menos um dos pontos para não levantar greve na administração pública e ter um seguimento integral também para parte do governo, naquilo que está a falar de adenda com centrais sindicais. Vou começar a greve, indicando o dia e quais setores de concreto que está paralisado. Greve começou dia 9 de outubro. Na previsão, 9 de novembro. Na previsão está lá sempre como inaugura durante toda a semana. Estratégia muda. Ontem, 3 dias, gostes, inaugura segunda a sexta. Próximo segunda para sexta-feira, e permitir o governo para agir de boa fé. Passado que semana, ele retoma greve de novo. Quer dizer, greve em cada uma semana sim, uma semana não. Nesse momento, fazendo balanço de adesão à greve, nós estimamos uma adesão de 70% de funcionários públicos a aderir à greve. Não tem partes do setor da educação, não tem saúde que está em greve, não tem contribuição em parte, não tem justiça que está em greve, não tem primatura, na verdade, quase, e fica. Não é? Que bonoia, que lei segura, eles que dirigentes, é que têm direito a trabalho, estão lá enquanto dirigentes, mas trabalhadores públicos aderem à greve na Palácio do Governo. Nós sabemos como é que tem manga de ministérios que estão no Palácio do Governo. E a alfândega está em parte que está na greve, não pensar como não trabalha enquanto central sindical e vai voltar a fazer um trabalho de consciencialização de funcionários, de entidades, logo nas semanas de pausas, para poder perceber o fundo, ponto de exigência, porque na verdade, esse que é estranho para nós, e tem a ver com o que caracteriza o sistema, fragilidade institucional, a gente está amedrontado e está comprometido, mas não pensa na luta
e consciencializar trabalhadores o que está na lei para cumprir, para poder olhar esses resultados melhor. Senhor Domingos, a senhora Cooperativa precisava ter ingressos e nomeações para as instituições. Vou ter uma ideia, instituições em concreto, isto era fazer nomeações e ingressos livres. Tudo Ministério de Saúde em geral. Tudo Ministério de Saúde em geral. Não concerne a Ministério, que o Ministério de Saúde que entra na gente sem abrir concursos públicos. E nomeação de postos que tem sem abrir, que a lei fala dentro de nomeações de concursos internos entre diferentes instituições. E tudo Ministério de Saúde. Ali despachos, e tem N despachos. É tudo facultado ao governo, não há encontros. Que tem central sindical. Só o Ministério de Saúde. Não, só o Ministério. Não fala tudo o Ministério. Não dá um exemplo do negócio. Ministério do Estado. De Estado, fazer entrada desenfreada de quadros sem concursos públicos. Bem de partido, e minha sobrinho, e minha neto, tudo fazer parte da administração. E aí tem N despachos. Fora desse tem manga deles. Manga deles. Número exato De despachos. de pecadores. De Não. ingressos. Não vou conseguir tirar números exatos no momento, de número de gente que entra, mas o número de gente existiu que entra na administração pública. Enorme. Eu faço uma denúncia como na última sexta-feira eu vi que saiu do programa, não dos rádios, vou para a rádio, só mais. Rádio Nacional. E foi um lapsus, mas é Rádio Nacional. Uma administração E foi um lapsus, Rádio Nacional. A Rádio Nacional. Rádio Nacional. E tem uma comunicação que programa que deve ser dia sábado e suspendido. Para ver a central sindical, não fazer greve para exigir o governo cumprir a lei. de parte de quem? Ministério de Saúde, que rádio tem esse diretor, nomeadamente, e tem a ver a partir de direção de rádio. Que é É legal como, por exemplo, rádio já levou um tempo de antena que apagado. Entende? Pura e simplesmente é suspendido no momento. Mas é negociável, porque é nível de papiar. Mas deixa o secretário-geral estar por respeito. Desde 2018, a gente toma posse na UNTG, nós temos parceria com duas rádios, Solmansi e Rádio Nacional. Nos primeiros momentos, no primeiro ano, nós paga na base de valores que não combinam. E 120 mensal. Bom, é para que depois não arranca a revolução, de exigir o governo por estas regras, e tem bloqueio de fundo institucional, que está de Guiné e que só o NTG está tomando, é bom que fique claro. Porque tem tipo de desinformação por parte de finanças, pensando que está dando apoio, está ajudando o NTG. Que ele próprio, o governo assumiu, e tem motivo para assumir. E o que o NTG tem a sociedade civil também beneficiar aquilo lá. Mas nós não temos associados que trabalham de Guiné que não está defendendo. Só para você perceber, eu não luta para reajuste. O NTG bloquear que fundo marca 7 meses. Então não fica impossibilidade de hora compromisso, que é dos rádios. Não faz questão de papel de direções, então diretores, que eles compreendem perfeitamente. Inclusive, falando com a Rádio Nacional, tem um espaço tradicional, que é trabalhar o NTG. Porque o NTG é osso. E que espaço que fica lá? É depois música. É que usá-lo. Então, eu não vim bem, não falei, ok. Nós evitamos, pode ter dificuldade imensa ali na rádio. Que não tem, não ajuda a voz. Então, passa manga de diretores a compreender, não está falando nada. Mesmo que não seja greve, durante o tempo para tudo, nenhum diretor que bloqueia o programa do NTG. Surpreendentemente, é sábado que passa. Antes disso, não tem encontro com o atual diretor de rádio. Não renovar a vontade de continuar a trabalhar junto. Porque trabalhar que não facilita benefício próprio. Gente que está servindo a Rádio Nacional, que está nessa situação de contratar estagiário que está recebendo. E luta que não facilita, e para eles também beneficiam, e para a situação regularizada. A partir de mostrar abertura, ok, compreendi que tem problema, mas não tem um projeto de cobrança de cota, que não lança, que não espera que o matador não acabe de colaborar.
E a partir de lá não tem fundo. Não há fundo que o governo terá. Porque na regra, própria social está reduzido para a cota. E que cota tem essa finalidade? Duas. Não chamar fundo de sindical. Bem, na 100% de valor de cota, 40% fica para o sindicato, que é social contribuir. E 60% não é para a central sindical, que não chama fundo sindical para a situação de greve, para não ter maneira de retribuir e valores que descontaram. Mesmo um processo que nós temos. Bom, o que é que te estranha tudo nessa história de bloqueio do programa de Kuma? Diretor de rádio, de instrução na rádio, mega comunicado. E ninguém mandou nota falando negócio a partir do começo para outra paga. Nada. Porque não papel vai não mostrar, terá que não fazer, compreender, falar que tem problema. Só o mais que 100% falando, não compreender a situação, o programa não está sendo normal, cada pedido nenhum franco. Mas aquele é um rádio privado. É outro rádio público. O NTG está fazendo serviço público. Aquela gente que não entende. Missão do NTG é para fazer atividade lucrativa. Serviço que está fazendo público, e esse que não faz um momento público, é de interesse público. Porque eu já não luta para reajuste, quem que está ganhando? E que nós, que funcionário do NTG ganha, que eles estão prestando serviço no NTG, não ganha nada. Até você está ganhando que valores pequeninos que não está ganhando. Mas próprio beneficiário, que trabalhadores, funcionários, que beneficiam do reajuste. Então, diretor, depois no apresentador, vai para apresentar o programa. E tinha instrução que ele fala, não, eu tenho instrução superior que fala que o programa não sai mais. Fala bem. Mas o programa não sai mais, não faz sentido. É que comunicar nem por escrito nem nada. Bom, me faz questão de ligar o diretor, inclusive trocar mensagem que é para apontar. Bom, ele fala, não, pode retomar pagamento. Não papel vai sobre esse assunto. Se o mesmo não retomar, eu posso contar no canto de incidência. O ano pera justamente é um momento de greve. Então não vai parar. Bom, esquivar, ainda tenta esquivar, mas não compreender filosofia, como é que ele nomearam, não sei. Então, ainda vai ser serviço de céu. Não ponto de vista, não vai ser trabalho de céu. Pronto, porque como é que vai ainda proteger, como é que ia chegar lá. Mas nós, independentemente do programa, porque nós já não arrancamos a luta em 2016, nunca temos programa na rádio. Não está contando com colaboração de rádios, mas é que vou bem ser. Para você passar mensagem. Porque mensagem, a gente tem que perceber como é. Terá que não fazer para nós dirigentes do NTG, não. É para o Estado de Guiné. Porque nós tudo que se entende vítima desse sistema que é instalado para políticos. E que até um nosso que é vítima desse sistema. E não continua a ser vítimas, nós vai para conformismo. Se não sacudir aquele mau caráter do nosso governante. Para não mostrar como a nossa está se instalar. E a nossa tem legitimidade para agir no nome. É que está autoproclamando. Ninguém está de golpe para chegar onde chega. Mas nós que temos que responder a cabeça em primeiro lugar. E cada filho de Guiné tem a responsabilidade. Se o país está onde está, porque a nossa população de Guiné que está conforma. Na Senegal é isso que está acontecendo. Não é país de subregião, não é como alguém está reclamando. É a condição de atuação de governantes. Na Guiné alguém está conformado por demais. Também está caindo na cantiga de políticos baratos. Também argumentos que um homem lúcido, esse bicuma, é argumento político, é falso. Porque ontem está conectado com o partido político. Inclusive o partido que está no governo, está falando para nós, membro do que partido que greve de reajuste. Está bem. A nós, que ele mesmo que vira, fala, nós somos membros do outro partido que está na oposição. Mas não vai poder ir para que se bate. Porque é para tocar, maneira que toca, não vai, não. Gosto político não dá bate, toque que não dá. Maneira que não toca, assim que é de bate. Porque nós que estamos aqui dinheiro que está ostenta, que luxo que está vanglória dela. Não está fazendo só, a mim que me pede dinheiro para jornalistas. Se tem jornalista de investigação, a gente tem que ver a pés gosto. Porque a bolsa também botou forma opinião pública. Botou a responsabilidade de forma que verdade, que lucidez, que transparência, que imparcialidade. Para a população estar bem informada. Porque senão, está tendo confusão, está tendo guerra. E a boa por investigar, independente do que não fala, você. Para fazer bom trabalho investigativo, para ter evidências, para publicá-lo. Em outro país do mundo, a tecnologia é fácil de ter acesso. O próprio tribunal está tendo acesso através de investigação que os jornalistas fazem para criminar autor de atos, titular de cargo público não fazer corrupção.
E corrupção na Guiné precisa olho num. E que abriu para venda. E que abriu ser de expert para perceber como que o ministro está ganha. Porque nós sabemos como essa não inventa apoios ainda. Ela tenta forjar para voltar naquele apoio que está dentro outro. Mas tem esse salário. Que bem de reajuste de canto. Mas o ministro, então o curso de ministro com as obras. Na fase de casa, nós vivenda. E precisa como é que é aqui dinheiro? Tudo que quer fazer, não tenta fazer, porque tem essas despesas correntes. Se salário que chega para fazer que obras que está fazendo. Então nós só não no papel, não estamos vendo nada. E que a primeira pergunta até pensa como nossa levagem como a fé, não. Pelo contrário, mas é que fica claro. Esses que têm esse sentido de Estado. Lá só que nós temos essa qualificação. Falta de sentido de Estado e um déficit enorme de não-governantes. Porque Estado é pessoa de bem. A boca não representa por nunca agir com má fé. Infelizmente, aquilo que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Secretário-Geral, só para... Não me sirva só de boa parte. O NTG está disponível na decorrer de greve para facilitar para ultrapassar a situação? Obviamente, nós nunca não fecha a porta, contrariamente que é a afirmação infeliz que não vê ontem. Nunca. Ali é comunicar já como 4 horas. Não pergunta agora, que telefone chama? Nem mão de quem que liga. Quem que liga para comunicar encontro 4 horas? Aonde liga esse mundo? Tem que mostrar o registro. Então, ele sentir, não tem que ser responsável, não. É na lida que olhar, que idade que sentir que se não é responsabilidade, é bom para ficar claro. Justo o fato mais aí bem, porque assim como mais é responsável. A nós tudo chefe de família, não tem não fuga, não tem não filho, não educa. Então para ninguém confundir idade com responsabilidade. Então para assumir ser responsabilidade, não assumir nós. Como é que está a adesão dessa greve? Vou chegar atrasado, minha filha. Pedir registro, está já anunciado. Mas aproximadamente no primeiro dia, e dia de terá que fazer acima de 70%. Que ela não consta tal em louco. Sobre outros sindicatos, porque cada quem é livre, não cada responsável de ninguém. Porque não arranca reajuste. Vou lembrar, vou fazer retrospectiva. 2016. E que tudo que tem que entender nós. Inclusive no homólogo de confederação. Todo que não tinha reajuste, é que mantém não reivindicações. Se não é que tem que andar sozinho, eu vou ter reajuste. A partir daí bem. E nós temos outros sindicatos, usam não dinâmica, não determinação, para atingir esse objetivo. Entender como é atingir, mesmo que tinha 100%, mas o que é que eu tinha desde 2011 até 2020, que é uma chala, entender como é essa falha, essa ainda. A nós estamos para defender tudo quem está servindo o Estado de Guiné. Não importa o pertencer A ou B. No objetivo, o que está no nosso estatuto que ele não respeita. Se eu quero perceber amanhã não vem perceber, nem cai na real. Como ninguém está falando. se contra o governo que satisfazer a reivindicação de não vai ser no próximo. Não pensa, a nossa atuação do NTG que é segredo para ninguém na Guiné desde 2016. Enquanto nós tínhamos não vai parar. E não conta para como. Essa é a novidade. Nossa estratégia não está deixando claro. Enquanto que tem soluções concretas, porque não é para perder. E que precisa de milhões, finanças que precisa desbloquear nada para pagar. Isso é cumprir regra. Riba atrás, né, boato, ser humilde, o curso de boato. O riba atrás, acaba. Mas aquilo que tem greve na Bahia, nem para não ficar, não continua. Terra de nós tudo. Aquele orgulho mais grande que tem, é meu filho de Guiné. Ninguém mais é de guineense do que um de nós que se está ali. Ninguém. O fato não é fazer política. Então não conseguimos outra Guiné. Nós se vender carga em sai, a família carga em sai. E que na política, o número de fama, é mais importante do que todo mundo. Acaba errado. Que ele é falso. E falta de noção de responsabilidade que ele tem. É tão confundido a cabeça. Porque você lá, não tem canto machos que passa na Guiné. Não tem que para. Então não ser tranquilo, não fazer no trabalho. Quer quem fazer avaliação, mas não tirar relação que entende. Não tem um foco, não continua. Nós temos uma história, tempo na julgar, e não conta quem que tem a razão. O secretário-geral está acusando a direção horária de bloquear o programa de central sindical. Vou entrar em contato com a direção e caso se alegações. Não há direção, não deixa claro, mas não falou que atrasado. Porque um papel é que diretor de rádio, se o bundar não confirmou como não papel. Então, o que não repetir um papel ali, infelizmente tinha atrasado, e aquilo que não conversa, aquilo que não compra. Mas vai apontar ali, porque não papel, não deixa claro, vou colar para o registro.
secretário para chegar atrasado. Posso dar para mídia, em grupo hora para ver mídia. Está bom, está bom. A bom é efetivo já no Estado, quer? Bom, obrigado. Se alguém tem que não luta para ele, e que ela que não luta para ele. Não, para ele chegar atrasado. Muito obrigado. E foi assim uma conferência de imprensa da União Nacional de Trabalhadores de Guiné, Central Sindical. Esse primeiro dia de greve, de uma semana, é quando a Ana Bata a fazer alternadamente, uma semana sim, uma semana não. É falar como é convocado ainda aos trabalhos com o governo, a comissão negocial estavam sacados de 70% de adesão à greve. Sim. Muito obrigado. Tchau, tchau. Dona pedir desculpas para a qualidade de imagem e iluminação que tem na sala de conferência da União Nacional de Trabalhadores de Guiné. Muito obrigado. Tchau, tchau.